Oi, gente, no Show Business de hoje vamos falar sobre mercado de investimentos. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Paulo Billig, CEO da Rio Bravo Investimentos. Administrador de empresas com mestrado em Relações Internacionais, ele ganhou destaque no mercado por passagem bem-sucedida no Banco BTG. Atualmente, comanda uma das principais gestoras de investimentos do país. Vamos falar agora com Paulo Billig, CEO da Rio Bravo Investimentos. Paulo, vamos lá. A Rio Bravo Investimentos começou pequenininha e hoje é muito grande. Inclusive, vocês se associaram, né, a um grupo chinês. Sim, Fosun. Fosun. Me diz o seguinte, o que levou vocês a se associarem a um grupo chinês? E, do jeito que você imaginou a Rio Bravo no começo, ela tem caminhado pelo caminho que você estrategicamente planejou? Ou a coisa foi mais instintiva? Não, na verdade, os caminhos são sempre mais imprevisíveis do que um plano de negócios imprime, né? Nós começamos a Rio Bravo em 2000, Gustavo Franco e eu, e nós tínhamos um terceiro sócio, Luiz Cláudio Garcia de Souza, que depois tomou o caminho dele próprio com outros negócios. Eu tendo saído daquela época do Banco Pactual, onde eu trabalhei com o Luiz César Fernandes, que você conhece muito bem, que foi uma figura muito importante para toda uma geração de pessoas no mercado financeiro. Eu, na verdade, só entrei no mercado financeiro por, digamos assim, inspiração e magnetismo do Luiz César, assim como muitas pessoas que a gente conhece hoje. Inclusive o próprio André Esteves. Sem dúvida. Entrou lá, se não fosse o Luiz César, sim, ele teria talvez trilhado outro caminho. O grande promotor para que todos nós, o Esteves, no meu caso e outras pessoas também, tomássemos cada vez mais responsabilidade, até assumíssemos mais risco, foi, de fato, esse impulso empreendedor do Luiz César. Mas quando nós começamos a empresa em 2000, a nossa premissa era de que o Brasil, e tem que lembrar que isso era antes da eleição primeira do Lula, e o Gustavo Franco tinha saído do Banco Central e estava lá naquele período de... Gustavo Franco foi presidente do Banco Central, tá, gente? Participou da criação do Plano Real, fazer só um parêntese aqui. E foi um personagem central de todo esse processo de estabilização da economia brasileira dentro do contexto da administração Fernando Henrique Cardoso. Agora, hoje é mais difícil de saber que, naquela época, a ideia de que a estabilidade era permanente era muito duvidosa. Você lembra disso, né? Eu lembro. Porque todo mundo achava assim, não, se em algum momento o Lula se eleger presidente ou o PT eleger um presidente, esse arcabouço que levou à estabilidade macroeconômica e o controle hiperinflacionário, principalmente o controle da hiperinflação, porque naquele momento ainda os juros estavam muito altos, até o problema que levou à saída do Gustavo aqui, com os juros muito altos, o câmbio estava muito valorizado, enfim, houve coisas que no decorrer do tempo... E o mundo quebrou naquela época, né? Em 98. Sim, ademais teve isso. O mundo quebrou. Então, só que o que o Gustavo bancou no nosso projeto e que se provou verdadeiro é de que a estabilidade macroeconômica era uma conquista da sociedade brasileira e que a sociedade brasileira jamais aceitaria qualquer administração federal que rompesse com os elementos que permitiam, por exemplo, que a inflação estivesse sob controle e isso quer dizer, principalmente, um ambiente fiscal, né, de gastos que fosse relativamente equilibrado e que também não fosse monetizado, né, não se utilizasse o Banco Central. Essa aposta se provou correta. Correta, sem dúvida. A diferença é que talvez a gente, em 2000, tivesse achado que esse caminho seguiria uma trajetória mais... estável, mais linear, com menos volatilidade do que houve, porque houve muita volatilidade no meio do caminho. Tem que pensar que houve a queda das Torres Gêmeas, e isso causou uma reprecificação gigante de mercados. Depois teve o governo Lula
para a gente lembrar que o ano da eleição do Lula foi um ano extremamente nervoso nos mercados, o dólar subiu violentamente, os juros tiveram que se manter muito altos também. Depois, a gente mais tarde ainda teve em 2008 o problema da crise da Lehman Brothers, né, lá fora. Lehman e de todos os ativos imobiliários no mundo. Então, todos os ativos imobiliários do mundo, você lembrou bem. Né? Porque a Rio Bravo, ela tem uma parte de ativos imobiliários forte, né? Sem dúvida, foi sempre o centro das nossas atividades foi esse, porque num contexto de juros, porque a premissa é se nós temos estabilidade permanente, a tendência dos juros brasileiros é convergir para um nível de juros internacional, porque a realidade é que os nossos juros são especialmente altos porque nós temos condições fiscais e condições de gestão pública que implicam em riscos que demandam uma remuneração maior para o investidor que queira comprar a dívida pública, né? Que é o chão, assim, digamos assim, do custo do dinheiro num país. Se isso ia mudar para melhor, então os juros vão cair. De fato, caíram. A gente viu como recentemente os juros estavam num nível historicamente baixo, como nunca nenhum de nós, na nossa geração, havia visto. A correção mais recente tem a ver com condições de natureza internacional, inclusive. Pandemia. Isso. Mas esta vitória o Brasil teve e foi consequência muito importante, não de um governo, mas de uma sequência de governos que reflete, eu acho muito corretamente, essa ideia do Gustavo, que a sociedade brasileira queria entrar num ambiente de estabilidade parecido com o de outros países mais avançados, mais prósperos, e que a gente estava exausto daquele processo de inflação muito alta. Agora, você perguntou também por que a gente se associou à Fosun, né? A nossa ideia com isso foi de trazer... O que é a Fosun? A Fosun é um grupo chinês, muito internacionalizado e também muito diversificado. A atividade principal da Fosun é na área de médica e farmacêutica. Existe uma empresa chamada Fosun Pharma, é uma empresa listada em Hong Kong. São investidores ou é um fundo? Não, é uma empresa mesma, uma holding company, uma empresa que detém participações em outras empresas e ela mesma tem as suas próprias atividades, e ela é uma grande operadora no campo de equipamentos médicos e suprimentos médicos. Inclusive, tem investimentos em empresas que fabricam vacinas, mas tem investimentos em... Ela é gigante, né? Sim, é uma empresa muito grande. Agora, a Fosun tem uma atividade de diversificação em outras atividades, chama Fosun International, e ali ela tem... por exemplo, um grupo de atividades relacionadas a que eles chamam de felicidade, happiness. Então, por exemplo, o Clube Med é uma empresa do grupo Fosun. Então, se você vai no Clube Med Rio das Pedras, ou se você vai no Clube Med aqui do Lake Paradise, ao lado de São Paulo, ou se você vai esquiar num Clube Med na França, você está indo numa empresa do Grupo Fosun. Nota, eu estive recentemente no Clube Med discutindo negócios deles. Uma coisa interessante aqui, Sônia, você sabe que o brasileiro é a segunda maior população de frequência nos Clube Meds de esqui na região do França, Alpes, Suíça. A maior população são franceses. A segunda maior são brasileiros. Nossa, o que justifica isso? Bom, suponho que um bom trabalho do pessoal do Clube Med aqui de vender isto para os clientes, mas também eu acho que existe uma proposição de valor que agrada a família brasileira, porque você vai no Clube Médico em família, evidentemente é uma família abastada que vai, mas não é um gasto, digamos assim, exuberante. Como se sozinhos. Então, é uma coisa que dá para... Acho que combina com a cultura, assim, de como as pessoas gostam de viajar no Brasil, às vezes em 2 famílias juntas, 3 famílias juntas. E não se preocupar com nada, né? O Clube Med tem isso. Não... Exatamente. Sai, vai esquiar direto, depois volta, cada um almoça como quiser. Eu suponho isso, eu não sou especialista, mas é só um tema. E a Fosun, então, tendo essa atividade ligada à hotelaria, lazer e tal. Também tem uma outra unidade que se chama Hive, e a Hive é uma unidade de negócios de gestoras de investimentos imobiliários. Imobiliários, Isso. né?
Então, ela tem uma empresa que é 100% da Fosun, por exemplo, no Japão, que se chama Idera. A Idera é uma gestora de fundos de investimentos imobiliários no Japão. Ela tem uma empresa na França que se chama Paref, que, na verdade, ali a Paref é um fundo de investimentos listado na Bolsa em Paris. E ela tem uma empresa também nos Estados Unidos que faz isso, Flagler, é uma gestora de investimentos imobiliários especializada em edifícios médicos para serviços de pequenos hospitais ou clínicas. Você constrói edifício e aluga para esse tipo de público. E a Rio Bravo, onde a Fosun tem uma participação, porque nós, os sócios originais, continuamos sócios do empreendimento. Vocês devem ter passado uma época mais dura por causa da área imobiliária, né? Assim. Lehman Brothers, né? Bom, aquele momento foi muito difícil. Vou te explorar um pouquinho sobre o momento atual, que os juros voltaram a subir. Sim. E isso afeta o mercado imobiliário, mas eu vou te pedir um minutinho, tá? Tá bom, Sônia. Gente, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Paulo Billig, CEO da Rio Bravo Investimentos. Fique por aí. Voltamos com o nosso entrevistado, Paulo Billig, CEO da Rio Bravo Investimentos. Paulo, estamos conversando no bloco anterior sobre investimento imobiliário, né? Os investimentos imobiliários tiveram um baque muito grande com a Lehman Brothers, né? Quebra da Lehman Brothers afetou o mundo inteiro. Foi muito suado, né? Saírem dessa curva negativa que se instalou lá então. E hoje estão muito bem. Assistindo ao quê? Assistindo no mundo uma alta de inflação e alta de juros novamente. Existe uma possibilidade de uma nova crise na área de investimentos imobiliários? Não acredito, porque aquela crise, na verdade, foi uma crise de hiperalavancagem. Havia um nível de financiamento à compra de imóveis de natureza puramente especulativa. Exatamente. E ativos que, na verdade, não tinham um valor real como garantia daqueles créditos. E quando esse processo começou a se desenrolar... Isso foi em 2008, tá, gente? Aí houve uma crise de natureza, assim, exponencial através do sistema. E, nesses momentos, então, os agentes que estão mais fragilizados, que são aqueles que tomaram mais risco e que, portanto, estavam, por assim dizer, devendo mais dinheiro para o sistema, utilizando como garantia imóveis cujo valor estava declinando, porque inclusive nem eram de boa qualidade no começo. Então, a Lehman Brothers é o emblema disso. Aí, a Lehman Brothers sendo um agente que também está conectado com outros agentes, é um pouco parecido com o sistema do vírus, certo? Alguém pegou o Covid, só que aí depois aterrissou no aeroporto de Guarulhos e todo mundo que estava lá em volta dele também pegou Covid. Então, a Lehman Brothers estava lá no centro financeiro de Nova York, lidando com outras instituições financeiras que talvez estivessem se arriscando menos diretamente no mercado hipotecário, mas tinham riscos contra a Lehman Brothers, ou seja, emprestavam dinheiro para a Lehman Brothers, ou tinham alguma forma de relação com ela. E aí esse processo cria o contágio que levou ao que nós vimos, né? Bear Stearns e outros foram a pique neste momento. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Pode falar. Paulo, será que o governo americano se arrependeu de não ter salvo a Lehman Brothers? Eu não acredito, por causa das pessoas que estavam no governo naquele momento. Acho que a preocupação sempre é de que quando você faz uma intervenção de uma natureza assim que muda as regras do jogo do mercado por causa de um agente, você cria... Eles são fraudulentas, né? Você cria um risco futuro permanente. Você aumenta a perspectiva de que as coisas podem ser mudadas a qualquer momento e também você dá para o investidor uma falsa ideia de que ele eventualmente vai ser salvo caso haja algum problema. Too big to fail, né? Isso. Tinham isso. Eles provaram que isso. Então, se você é too demais. big to fail, então você vai ter que se comportar de um jeito muito menos ousado. Não vale você jogar pôquer muito agressivamente, sabendo que se você perder o cacife, o papai vai vir e vai cobrir o cacife por você. Aí não vale.
Então, se o papai vai cobrir o teu cacife, então você vai jogar por baixinho. Baixinho. E vai ter retornos de capital bem mais baixos e tal. E foi mais ou menos o caminho por onde o regulador americano foi, fazendo com que os grandes bancos americanos tivessem retornos sobre capital cada vez mais baixos, e são realmente baixos e até um problema a longo prazo para eles, mas esses são os too big to fail, né? Mas a situação hoje absolutamente não é essa. Talvez a discussão é quanto esta situação é a realidade na China, que é um tema opaco. Eu também, pessoalmente, não acredito que seja a mesma coisa, até porque o governo chinês tem um nível de controle sobre o ambiente econômico local muito superior ao que o governo americano tem sobre suas próprias atividades, por natureza de como as coisas funcionam ali. Mas sem entrar nesse detalhe, vamos entrar no detalhe do que afeta a vida das pessoas hoje. Eu tenho um tio médico em Vitória que tem a maior parte da poupança dele em cotas de fundos imobiliários. Tá. Então, ele vive das diversas fontes de renda dele, mas a principal fonte de renda dele, no caso, são as rendas que vêm dos fundos imobiliários dele, correto? Correto. Muito bem. Esta renda dos fundos imobiliários dele segue igual ao que ele tinha antes. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, desde que... Pandemia. Nada mudou a renda que ele tem dos fundos, porque os aluguéis pagos pelos imóveis continuam sendo aqueles, inclusive com correção inflacionária. Ok. Mas, quando ele vê o extrato dele de investimentos, o valor do patrimônio dele caiu. Por quê? Porque estes fundos de investimento imobiliário, as cotas caíram porque, com a subida dos juros... Exatamente. A necessidade de renda de um imóvel versus quanto ele vale aumentou. Ou seja, você tem que poder alugar por mais o mesmo imóvel. Para competir com... Isso. Como o valor do aluguel é aquele mesmo, o que tem que cair é o valor do próprio ativo, do imóvel. Agora, isso aconteceu com empresas também. As bolsas sofreram tudo. Na verdade, é o seguinte, juros sobe, o valor dos ativos cai, em tese. Por quê? Porque, na verdade, o valor de um ativo é sempre... tudo que ele vai ganhar no futuro trazido a valor presente. Aumentou a taxa de juros, aumentou o custo de oportunidade, ou seja, aumentou o quanto você tem que descontar tudo isso a valor presente. Agora, o que eu digo para o meu tio é, não se preocupe com isso, contanto que, e eu sei da carteira dele, seus fundos imobiliários sejam de alta qualidade e geridos por gente competente. Porque é o seguinte, esses juros estão temporariamente altos, já estão sendo corrigidos, inclusive, pelo próprio mercado, que está antecipando que os juros no Brasil tenderão a cair no ano que vem futuros, já. Né? Isso. E, consequentemente, o valor das cotas de fundos imobiliários, contanto que sejam de qualidade, eu não estou considerando se tem algum fundo problema com ativos ruins, ou que não estão sendo alugados, esse é um outro assunto. Mas com os imóveis de qualidade, com nível de locação bom, essas cotas voltarão e só que também a renda seguirá sendo a mesma. Eu entendi. Quem tem cota de fundo mantém a mesma renda que entra todo mês, né? Isso. Quem tem fundo imobiliário tem uma espécie de aluguel, né? Isso. Que recebe inclusive, desse Sônia, fundo. Eu diria o seguinte, hoje, honestamente, na minha opinião, é um bom momento de aproveitar... o custo menor, né? Porque muitos uma das preocupações é que as cotas dos fundos imobiliários estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial delas. O valor patrimonial é, na verdade, uma avaliação que entidades independentes fazem anualmente de quanto vale o imóvel. Quanto vale o imóvel. Então, se ele está sendo negociado a menos do que o valor patrimonial, isso, digamos assim, irrita muito o investidor, porque dá a impressão de que ele está, entregando de graça alguma coisa para alguém, né? Mas, na verdade, é um excelente momento para comprar. Porque se você percebe isso e você tem segurança que o teu gestor tem ativos de qualidade... Exatamente. Tem que escolher muito o gestor e ver que ativos que ele tem, mas isso é em tudo, né? Sim. No mercado financeiro, é como escolher as ações dentro da B3 que você vai investir.
todo investimento feito, ele visa a busca de um ativo de qualidade, né? Seja o que for. Contanto que o que você esteja fazendo é investimento, porque as pessoas confundem especulação com investimento. E o que nós, como empresa, sempre procuramos fazer foi ajudar as pessoas a pensarem em investimento, como formação de um patrimônio. Isso implica olhar a longo prazo, acumular recorrentemente valores adicionais de suas rendas e diversificar esse portfólio em unidades de qualidade. O que muitas pessoas procuram, e eu acho que, às vezes, essas plataformas digitais e nas notícias, e o Twitter, é assim, não... Mas isso sempre foi um cassino, sempre. Né? Teve, independente de... Tem esse jogo. Os anos 70, que, enfim, esse eu li, tá, gente? Eu não estava lá para viver. Sim. Mas foi uma especulação só. Sim. O mercado brasileiro veio amadurecendo muito. Agora... E o mercado internacional, não sei o que aconteceu, virou uma grande especulação. Não, é porque... Não era tanto. Todo mundo... Houve um empoderamento muito grande nos últimos 5 a 10 anos, gradualmente, mas 5 anos acelerou muito, mas 10 anos, da pessoa física como investidor, e a internet facilitou muito isso, né? A Robinhood, nos Estados Unidos, é o grande exemplo disso. Então... Mas a Robinhood, você explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é a Robinhood e por que ela é um desastre, né? Eu não sei, ela é um player legítimo do mercado, mas o fato é o seguinte, mas existem aspectos disso presentes no Brasil também, que é o seguinte, o Robinhood também tinha uma plataforma digital, é um app super bem feito. Uma das críticas a esses apps é de que eles fazem a gamificação do mundo de investimentos, então a relação que você tem com o assunto dinheiro e fundos e ações é parecida com a relação que você tem, digamos, jogando o joguinho do Pokémon, ou o joguinho o League of Legends, ou, sabe, mas o fato é que essa forma de interface, realmente o ser humano, seja pelo Instagram, pelo Twitter, a gente acabou indo por esse negócio de tocar, drag, imagem, vídeo curto. Parece que aquilo não é real, que você não vai perder dinheiro de verdade, ou ganhar, né? E é muito rápido. Antigamente, por exemplo, se eu quisesse comprar uma ação, dissesse, eu quero comprar Globo Cabo, você tinha que ligar na corretora, você tinha que ter uma conta na corretora. Todo esse processo era complexo e, digamos assim, fazer com que as pessoas se afastassem um pouco dessa realidade. Agora, hoje eu entro online, eu me cadastro muito rapidamente numa dessas plataformas. Em 2 minutos eu tenho uma tela muito agradável na minha frente que me permite, sabe, eu faço um depósito do meu banco ali naquela conta e aí estou lendo 3 ou 4 coisas, me dá uma impressão de que eu sou uma pessoa informada sobre o negócio, que é peculiar, porque, por exemplo, nenhum de nós lida com a nossa saúde dessa forma, né? Não. Você não vai num site e começa, compra remédio, vende remédio, não, talvez assim, depois, peraí, eu tô com dor de cabeça, será que eu faço assim? Mas a gente lida assim com algumas. Esse remédio vai estar com preço baixo, e se eu ficar doente com essa doença, eu precisar desse remédio para comprar e guardar, ele vence. E as pessoas, e nem eu acho, por exemplo, que eu sei, apesar de que a internet também criou isso para o médico diz que tem muito paciente que chega lá achando que sabe mais do que o médico, né? Já com o próprio diagnóstico. Eu já procurei na internet e vi que eu estou com isso, né? E isso acontece também muito no mundo de investimentos. E agora, acho que tem um papel regulatório de acalmar um pouco esses ânimos. Acho que tem coisas que são ditas exageradamente nas mídias sociais que não deveriam ser permitidas de serem ditas. Então... Mas isso vai afunilar, né? Vai para uma coisa de credibilidade. Quem tiver credibilidade vai sobreviver. Só queria fazer uma observação. Esse fundo, essa possibilidade chamada Robinhood, que escolhe os investimentos para você, nos Estados Unidos, que teve um boom gigante. Olha o nome que escolheram. Porque é passar dinheiro dos ricos para os pobres. Mas a ideia não é a ideia do empoderamento do pequeno investidor versus os grandes bancos. Que, olha, veja bem, é verdade que eu não sou contra nem a favor, mas o que eu tenho visto é bem volátil. Porque o grande banco cobrava taxas de administração de fundos
extorsivas mesmo. No Brasil também. Então você fala assim, pô, eu estou livre disso, agora eu mesmo estou operando. É como se fosse... Que bom! Tá bom, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter um meio do caminho. Olha, voltamos já. Gente, tem mais conversa com Paulo Billig, CEO da Rio Bravo Investimentos, daqui a pouquinho. Não saia daí. Voltamos com Paulo Billig, CEO da Rio Bravo Investimentos. Paulo, nós estávamos conversando aqui sobre Brasil nesse intervalo. Como é que o Brasil está se comportando? Se você fizesse uma comparação da economia brasileira com a de países desenvolvidos ou com aqui da América Latina, como é que o Brasil se comportou nessa pandemia? Eu sei que o déficit fiscal é um problema gigante, né? Mas uma avaliação de quem conhece o que está acontecendo hoje no Brasil em termos econômicos. A nossa percepção é muito positiva sobre a forma como o governo brasileiro, a nível federal, administrou os temas econômicos relacionados à pandemia. E quero deixar claro que estou falando aqui de economia. A situação fiscal brasileira hoje é uma situação, dada a circunstância internacional, é uma situação positiva. O governo administrou com muita prudência mesmo esse ambiente todo, conseguiu reter gastos de uma forma importante. Então, essa equipe toda que administra a fazenda pública, assim, é muito meritória nesse contexto. Outra coisa que aconteceu, vamos lembrar, esta administração passou uma lei, uma norma que faz com que o Banco Central, de fato, seja uma entidade independente. O Banco Central independente. E vamos lembrar o que isso quer dizer. Quer dizer, entre outras coisas, que o presidente do Banco Central continuará presidente do Banco Central depois dessa próxima eleição. Então, haverá uma continuidade... Independente de quem ganha. Depois, no meio desse mandato, ele pode ser substituído por outra pessoa, pode continuar, que também continuará no mandato da presidência subsequente. É como funciona nos Estados Unidos. Né? Isso é em todos os países do mundo que tem uma política monetária de alta credibilidade. Este é um desses pequenos avanços assim da relojoaria do Brasil, que às vezes não interessa tanto ao público em geral, porque a gente está mais ligado no barulho e no xingamento, mas, na verdade, este funcionamento da relojoaria é o que realmente muda as coisas. E este pequeno aspecto do nosso relógio é muito importante, porque o Banco Central independente teve, consequentemente, a capacidade de se posicionar com relação a juros de uma forma até um pouco adiantada com relação ao resto do mundo. Os juros brasileiros estão num patamar bastante alto, tanto em termos nominais quanto em termos reais, e nominal sendo a soma do juro real mais a inflação, né? Mas a gente já consegue enxergar, inclusive, o mercado antecipando uma queda dessa taxa de juros a partir do ano que vem, é o que nós acreditamos também, e nós gradualmente voltarmos a um ambiente em que é muito importante que o juro nominal, ou seja, a soma da inflação mais o real, esteja abaixo de 10%. Isso daí é uma regra simples assim na vida. Agora, me diz uma coisa, os juros americanos, está como hoje? O Fed, que é o Banco Central americano, também tem essa liberdade que o Banco Central brasileiro tem. Sim. Ele conseguiu se mexer rapidamente frente a uma inflação? Porque eles não estão acostumados. Né? O ambiente inflacionário no mundo todo é um tema talvez um pouco técnico aqui para a gente discutir assim no público, mas o fato é o seguinte, a grande questão internacional do mundo hoje é esta da inflação. Porque... E quanto que os juros no mundo precisam subir para conter a inflação? Porque quanto da inflação é alguma coisa permanente e, consequentemente, precisaria ser debelado com juros mais altos, porque senão ela vai espiralar fora de controle, e quanto são questões temporárias, por exemplo,
frutos desta guerra da Ucrânia. É tão temporária, tá aí, né? Ou frutos, por exemplo, existem questões de logística internacional muito graves por causa do boom de demanda que ocorreu depois do fim dos fechamentos dos países com a Covid. Então, existe problema de falta de container de transporte no mundo. Exatamente. Havia um problema de falta, inclusive, de espaços em navios de carga. Então, houve um spike de preços que depois já caiu de transporte internacional de carga. Então, a pandemia gerou, além do mais, com todas as ajudas governamentais que ocorreram e que ainda não foram removidas todas, uma explosão de demanda assim, por certos produtos e depois um alívio das pessoas que acabou as contenções. Então, muita viagem internacional, preço de viagens internacional. Você vai viajar num avião, até no Brasil. Anos. Isso, passaram anos. Anos? Isso. Não tem o sistema. Olha, vou fazer um elogio às empresas aéreas nacionais. Eu fui viajar agora recentemente, está uma bagunça na Europa. Você não faz uma conexão que você não fique sem sua própria bagagem. Verdade. Você não é atendido no balcão. Por quê? Mandaram todas as pessoas embora. Não existe mais balcão de atendimento no aeroporto. Não existe mais. Também aconteceu isso comigo. Você perde uma conexão, assim, você tem que entrar na internet, porque não existe mais balcão de atendimento no aeroporto. O que existe é o check-in, que é só aqueles dos quiosques, e você entrega a mala, né? E não tem funcionário para atender você. Eu fiquei numa fila super longa na Air France justamente por conta disso. Até gentilmente atendido. Eu voltei sem mala. Também com empresa estrangeira. Então, só para voltar ao tema da inflação e dos juros americanos, que é um tema de juros internacional, nunca houve um momento tão complexo para se pensar a que nível os juros deveria estar para conter o termo inflacionário, porque nunca a gente soube tão pouco de quanto que essa tendência inflacionária é permanente ou é temporária e quão forte ela é. Eu diria que Isso é uma experiência, né, Paulo? Eu vou falar uma coisinha aqui para o telespectador entender o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos com a inflação. Eu tenho uma amiga que foi trabalhar em Nova York e ela foi almoçar num lugar que ela almoçava todos os dias por $25, né? Ela, surpreendentemente, se deparou com uma conta de $50. Porque alimentos em especial... 100%. Eu acho que o próprio comércio, a indústria, não sabe o que fazer com a inflação. Aqui não há essa mentalidade nos serviços. Sim. Eles não dobram de um dia para outro. Lá, perdidos, simplesmente dobraram. Eu tenho essa... Não, o nível inflacionário do mundo é muito alto, é perceptível isso na Europa e nos Estados Unidos. Para nós, a gente está mais acostumados a lidar com essas situações. Eu também percebo isso, assim, intuitivamente, que alguns preços na Europa e nos Estados Unidos são mais, assim... Porque a pessoa não sabe. A inflação, nossa, olha que bicho. É um bicho novo para eles. Nós, principalmente os mais velhos, né, sabem o que era inflação e como funciona. Então, você não vai num restaurante que aumenta 100% do seu preço. Este momento internacional também serviu para a gente perceber que o Brasil tem muito valor como local de investimentos. Mas muito. A despeito de todas as nossas mazelas e nossas frustrações com o ambiente político, num mundo em que a Rússia invade a Ucrânia, em que os Estados Unidos estão numa crise política dramática e que quase assim se empurrando para elementos parecidos, quase com uma guerra civil, assim parece, assim, né, de tanta oposição e polarização, em que a Inglaterra toma decisão... acontece coisa parecida, né? Sim, mas nós até imitamos alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil mostra muito valor nessa hora. Tem muita pujança aqui, mesmo neste ambiente. Por exemplo, a atividade agroindustrial segue muito relevante, a atividade de serviços, as inovações na área do sistema financeiro,
Tem muitíssimo para caminhar de reformas Aliás, que permitam... um dos melhores sistemas financeiros do mundo é o brasileiro, né? Sim, tem muito de reforma para acontecer para a gente fazer com que o Brasil seja realmente um lugar bom de fazer negócios, principalmente na frente fiscal, tributária, né? Os impostos complicadíssimos, várias outras coisas, digamos, de facilidade de fazer negócios. Mas, quando você olha o mundo em que nós estamos inseridos, esse é até um bom momento para você perceber, olha, sim, mas há muitas qualidades aqui também, muita oportunidade de se construir a vida. Eu concordo, você tem flexibilidade, os executivos estão acostumados a levar pancada para tudo quanto é lado e sobreviver, né? Sim. Tem um know-how, sim, uma inteligência sim, da iniciativa privada aqui que não existe em outra parte do mundo. Sim. E um otimismo natural, assim, do empresário e da empresária, a mulher que toca a casa dela aqui no Brasil, sabe, que vai na feira e que leva o filho na escola. Essas pessoas são muito maiores do que essas mazelas federais. E nós vamos chegar lá a cada geração melhorando essa situação. Eu espero que sim. Olha, quero te agradecer muitíssimo Obrigado, pela entrevista, por participar aqui do programa. Obrigado por me convidar. Vamos ver se daqui a um ano você volta para a gente fazer uma comparação do que aconteceu pós-eleição. Namastê. Namastê. Paula. Namastê. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O programa de hoje está terminando, mas antes de eu me despedir, eu tenho um recado importante. O Show Business completa este ano 3 décadas no ar. E nós estamos preparando uma série de entrevistas especiais e muitas surpresas. Não perca! Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!